Estamos aqui com Enio Mainardi e Kleber Verrais, que vocês conhecem só escrevendo no Facebook, no Twitter e também no site A Reunião. Hoje eles estarão juntos conversando, estavam juntos conversando sobre vários assuntos interessantes. Kleber, então, você sabe que você fala de uma maneira estranha? Ele mora em Bruxelas, fala 2 línguas ou 3 lá. Francês e inglês, sempre. E fica... Eu acho muito engraçado. Voltando a você, colonialista e colonizado, por que razão os Estados Unidos não assumem uma postura mais agressiva com respeito ao Brasil, para nos ajudar, inclusive, a neutralizar esse movimento comunista que está querendo, através das eleições ou sem eleições, dominar o nosso país, nos transformando numa Venezuela? Exato. Este filho da puta deste Lula. Bom, essa questão, eu me coloco sempre isso, e se você volta um pouco no tempo, nos últimos 30 anos, até mais um pouco, no tempo do regime militar com o Carter, em 1977, na verdade você vai ver que muitas vezes o próprio governo americano estava na mão de gente de esquerda, o Carter era de esquerda. Então, ser democrata não significa ser esquerda. Mas ele era um pouco terceiro-mundista, e ele tinha um pouco essa tolerância que não devia ter. Com o Reagan foi diferente. Mas o Reagan também não entrou aqui de sola. Mas quando teve a guerra das Falklands, que eu chamo Falklands, ele se colocou bem claramente do lado da Inglaterra. Da Inglaterra, não do Brasil. Sim, porque o Brasil se colocou... estava aliado com a Argentina. Ao peronismo lá. O peronismo. Aí você vê uma coalizão nascerista forte, anti-imperialista, digamos assim, e puramente terceiro-mundista. Posso fazer um parênteses pequenininho? Eu sempre me lembro dessa guerra das Malvinas, o que sobra para mim são os... Falklands. Depende do ângulo. Era os mísseis Exocet. Sim. Veja que interessante. A Argentina se comprometeu com a Inglaterra na compra dos seus aviões caça. Eram ótimos os aviões. Você lembra? Os aviões da Argentina eram franceses, Supertendard. Supertendard. Francês. E os mísseis eram Exocet. Francês. E aí, os mísseis e os pilotos muito bom. Eram ótimos argentinos, e tinha um míssil que não tinha defesa praticamente. Exato. O que fizeram os britânicos? Chamaram os franceses, porra, abre para nós aí a tecnologia para a gente poder neutralizar. O código. Agora, isto é uma coisa interessante. Na hora do pega para capar, os grandes se juntam com os grandes e os pequenos ficam a nenhum na rua da amargura. É verdade, porque aí aparece a questão da independência da tecnologia militar. Isso é importante. No Brasil, por exemplo, o F-18 era avião claro. Que tinha que ser o avião... devia ser a base da nossa Força Aérea, certo? E a corrupção do Lula fez com que, depois de receber a visita do francês lá, o Sarkozy, outro bandido, exato, né? Eles se acertaram. Não podia ser mais perfeito. Eles se acertaram na escolha de um aviãozinho de merda. Rafael, e o Lula levou o dinheiro? O único país... levou o dinheiro, tirou o dinheiro do Sarkozy. Claro, lógico. E não devolveu. Não, ele pegou, ele se danou. Nisso eu já acho legal. Mas ele roubou o dinheiro do Sarkozy. Agora, é inacreditável. O Rafale só tem na França. Só tem na França. É um lixo de avião. Eu sei. E alta manutenção, é uma coisa complicadíssima. Agora, não houve uma chiação definitiva do governo americano em relação ao negócio do F-18. A questão da escolha... Não, é que é paralelo a isso que nós estamos dizendo. Exato. Você quer atender o telefone? Bom, o que nós temos é uma coisa paralela e exemplar
Exato. do alinhamento. Nem nessas circunstâncias de venda de equipamento militar, porque você não vende um só avião, você vende um complexo de manutenção, as e armas, de o radar, desdobramento, etc. E tal. Transferência de tecnologia, é importante. Agora, e do outro lado, e você perde essa negociação. Os americanos perderam essa negociação e não chiaram apropriadamente. Engoliram e é como se dissesse, tudo bem, mas vamos fazer um acordo. Você dá a base lá no norte de Alcântara. E nós ficamos quietinhos. Sim, não, mas eu não sei o quê. Assim, explode aquela merda lá. Explodiram e os americanos tomaram conta. E hoje o brasileiro não entra sem ter licença dos americanos lá esse é um ponto. No melhor lugar do mundo para lançar perto do Equador. Né? Agora, a questão da compra... Dá para a gente sentir nessa fervura a contradição dos Estados Unidos com respeito ao Brasil? Não é só... toda a venda de equipamento militar, todos os contratos, são coisas muito obscuras. Esses contratos do F-35, que é um novo avião que está sendo adotado em todos os países da OTAN, inclusive na Holanda, estão substituindo o F-16 pelo F-35. É um avião caríssimo, mas é muito, muito, muito moderno. Ele decola como o antigo Harrier em inglês. É uma coisa assim, parece aqueles aviões que você vê, aquele desenho animado de Johnny Quest. Não, mas é o limite. Então, é o limite da tecnologia. É o máximo. É melhor que aquele só o F-22, mas o F-22, a de grande diferença são 2 motores. O F-35 só tem um motor, é monomotor. Mas o F-22 é exclusivo para os Estados Unidos. E eu acho que também para Israel teve acesso ao F-22 também. Eu não tenho certeza agora se o Israel tem F-22 operacional, mas eles têm a possibilidade de... Mas se não tem, deveria ter. Porque o F-22 é o único avião que pode destruir o sistema de defesa antiaéreo russo, que chama-se S-300. O S-300 é um dos sistemas mais modernos russos. E eles abatem mísseis Tomahawk no ar. Os Estados Unidos têm o mesmo sistema, mas com origem americana. Exato. E o Patriot. Agora, não tem... Essas coisas, para mim, me incomodam na minha tentativa de entendimento do porquê as coisas acontecem. E tudo remete na volta ao PT. Por que o PT continua no poder, ao comunismo, Exato. aos interesses da Venezuela. Exato. E eu vejo o PT como uma espécie de partido dos quinta colunas, como era no tempo da Segunda Guerra. Exato. Dos sabotadores da pátria, dos vendilhões, se enriquecendo, dos Judas, enriquecendo às custas do sofrimento da nossa do miséria. Povo. Porque... E da fragilidade econômica do Brasil. Você vê, por exemplo, hoje, quem é que é o dono da Petrobras? Quem é? É o Soros. Exato. O Soros é o dono. Eles entregaram para nosso asset, a nossa riqueza mais importante para o Soros. E a gente não tem nenhum projeto para a utilização inteligente, importante da energia nuclear. Não tem. Eles usaram a energia nuclear alemã e nunca deu certo. Nunca deu certo e nunca se abriu. E tudo grana, tanto que o cara que mandava, o almirante que mandava no programa nuclear foi preso. Aliás, foi uma coisa... Ele disse, para quem entrar aqui no meu escritório, eu mando 45! Os caras entraram e ele... É igual o Ciro Gomes dizendo que vai mandar bala no Moro e quando for um oficial de justiça atrás dele, eles vão correndo. Mas eu vou play, Ciro. Não é bem isso, né? Agora, como é que fica essa coisa? Desculpa, a gente saiu um pouquinho do a culpa é minha. Por que os Estados Unidos, nesse momento, não acorda para a seguinte questão? Se nós quisermos Trump, o Trump vive insinuando que qualquer dia desse a gente vai ocupar, vai entrar lá na Venezuela.
você já vai montar um novo Vietnã lá na Venezuela, provavelmente. Mas eles deixam para entrar no momento mais putrefato em que o Estado está sob a dominação. Eles não fazem como querem, eles fazem da maneira que é possível. O Trump tem uma tremenda pressão desde que ele foi eleito em 2016, assumiu em 2017. Essa coisa, ele não é meu presidente. A metade, uma boa parte da população que votou democrata, declarou guerra ao governo, a administração Trump. Mas está obrigado a aceitar. Está obrigado, mas ele tem essa coisa de todo dia estão pedindo o impeachment dele. E se ele fizesse uma guerra contra, ou uma pressão militar contra a Venezuela antes dessa midterm elections, que vai ser agora em novembro, ele arriscava de perder a eleição e ele estava perdido, porque se ele perde o controle do Congresso, ele vai ter um impeachment. A minha esperança é que nas eleições desse midterm, ele vai ganhar. Ele ganha e diz assim, vão para a cabeça. Agora vai. Entendeu? Agora, não pode ir para a cabeça sem o apoio do Brasil. Logo, claro o Brasil não pode continuar com Lula. Com Lula e com este partido comunista. Então, o que você está contando é da receita de um bolo, não? Exato. Farinha, ovos, Como se fosse um bolo. leite, e temos finalmente uma estrutura que pode funcionar como um ariete Isso. para a União Soviética, que não era a Rússia, né? Exato. Para abrir, para expandir o seu poder na África. E aí chegamos ao Brasil. Exato. Por que nós estamos falando de tudo isso? Porque, de uma maneira bem inusitada, essa ideologia híbrida, que se chama nascerismo, podia se chamar qualquer outra coisa, mas é nascerismo, do fato que ela nasceu ali com esse líder independentista, Nasser, isso é parte de uma experiência do pós-guerra, e é um dos momentos mais importantes do pós-guerra, da Guerra Fria, onde o ditador soviético Khrushchev viu a oportunidade de se penetrar nos territórios que antigamente eram territórios colonizados por nações, potências ocidentais, que estavam enfraquecidas, principalmente a Inglaterra, que estava totalmente enfraquecida depois da guerra, e se aproveitar para conquistar aquilo ali como uma zona de influência soviética. Foi uma estratégia extremamente inteligente. Inteligente e oportunista, porque ele aceitou... Porque quando a gente fala oportunista, a gente confere um entendimento comprometido com uma crítica. É como se fosse oportunista é um espertalhão. Mas não, é uma estratégia fantasticamente urdida para ganhar prestígio frente a uma porção de países que viviam à sombra da Europa naquela época. Exato. E como é que o Brasil chegou lá e como é que nós chegamos ao PT? Então, a questão é que como nós falamos, oportunismo não é oportunismo, é um pragmatismo. Pragmatismo soviético. Boa palavra. Por que o nascerismo é o que é? Ele é uma mistura, como nós falamos, de 3 elementos. Eu não preciso, já falamos. Então, essa coisa foi o pragmatismo soviético, dizer, nós não podemos implantar um sistema soviético nesse país porque eles têm uma oligarquia muito poderosa que não vai do Egito. Exato. Mas essa mesma situação, os soviéticos olharam em volta deles, no terceiro mundo da época, nos anos 40, início dos anos 50, eles viram a Argentina, eles viram o Brasil, principalmente o Brasil, um imenso território, eles estavam já em combate para dominar Cuba, e eles viram que no Brasil a situação política era um pouco parecida. Para a América Latina. Eles podiam adaptar aquela ideia que usaram no Egito para o Brasil e para a Argentina. Por quê? Porque no Brasil e na Argentina, no Brasil tinha uma base de mentalidade e de cultura fascista do tempo do Getúlio, que chamava quase uma ideologia getulismo, que era muito forte no Brasil, e na Argentina tinha o peronismo, que são duas, não são ideologias, mas é uma maneira de agir e pensar do Estado. Mas você vê, aí a manipulação é diferente no Egito, né? Implantação desse terceiro mundismo e aqui, porque mesmo no caso de Cuba, houve uma ação militar. Sim. Né? Lembra aquele
combate. O Kennedy dizendo, olha, se vocês vierem aqui trazer para 40 quilômetros da nossa costa bombas atômicas, vocês a crise dos mísseis nós de vamos Cuba. afundar vocês, ok? Essa foi a crise dos mísseis de Cuba. Agora, mas isso foi bem antes. Como é que o Nasserismo mas chegou foi no uma Brasil? sequência. Isso foi a sequência. Mas dos aqui anos não teve 60. guerra. Exatamente, porque não teve, porque foi uma penetração. Como eu digo sempre, o nascerismo penetrou no Brasil e na Argentina como a água penetra numa esponja seca. Porque estavam todos os elementos ali. A sociedade era uma sociedade que aceitava o fascismo como uma coisa natural. Se você pegar os velhos naquela época, dos anos 60, eles tinham muitos velhos que idolatravam Getúlio. Getúlio, como os velhos italianos idolatravam... Não, aí era o pai dos pobres. Então, quer dizer, é a demagogia populista mais fascista, convencional. Então, mas que se aproveitava dessa importância, né, para vender uma ideologia. Exato. Mas a ideologia, não podemos chamar a ideologia de getulismo, uma ideologia, mas é um movimento que tem uma tendência, na época, a sociedade brasileira era muito influenciada por essa mentalidade, que é uma mentalidade fascista, que no Brasil tinha conotações um pouco tropicais, que se tornou getulismo. Na Argentina era o peronismo. E são duas coisas que têm forte envolvimento do Estado dominando a economia, forte envolvimento de sindicatos. E são coisas, e isso é essencialmente de esquerda. E uma troca íntima com os de interesses do establishment. Oligarquia com o Estado. Exatamente. Os contratos, e exatamente isso. Favorecimentos, é o tempo em que se fala do desenvolvimento do Brasil, o que talvez devesse dizer, o desenvolvimento das fortunas, das grandes fortunas. Construção de Brasília. Construção de Brasília foi uma corrupção, é quando se institucionaliza a corrupção no Brasil como um modo de vida. Exato, porque a construção de Brasília, primeira coisa foi, ela é simbólica, porque a Brasília foi inaugurada no auge da Guerra Fria, poucos anos antes da crise dos mísseis que você acabou de mencionar. O primeiro convidado de honra a vir visitar o Juscelino em 1959 foi Fidel Castro. E Fidel Castro veio quase que inspecionar a construção da obra. Mas olha, o Fidel representava o ideal do terceiro mundismo. Por quê? Porque eles, com poucas armas e com a força e a personalidade, a moral guerrilheira, foram capazes de ocupar a Cuba e jogar fora o seu ditador local e a sua imundície mafiosa, e com a promessa de Fidel que não jamais seria um país comunista. Exato, como o Hugo Chávez prometeu que a Venezuela dele não seria comunista. A conversa é a mesma. Eles sempre prometem uma coisa, mas depois que estão no poder, eles fazem totalmente diferente. Mas enfim, vamos assim, como essa ideologia foi exportada para o Brasil e por que ela entrou e caiu bem? Justamente por causa disso. O Brasil tinha uma cultura essencialmente fascista, assim como a Argentina tinha a cultura peronista, aqui tinha essa cultura getulista, e aqui tinha uma oligarquia pronta a fazer acordos negociadas com o Estado. Eles tinham um profundo sentimento anti-americano, que isso vem já do tempo do Getúlio, apesar do Getúlio ter se juntado com os americanos para lutar na Segunda Guerra Mundial, foi um pouco a contragosto. Na verdade, ele ficou um pouco na dúvida se ia ou não ia. Foi uma troca de favores entre os Estados Unidos e... Mas houve muita dúvida. O general Geisel, que poucas pessoas sabem, era conselheiro do Getúlio Vargas em 1940, quando a França caiu em maio de 1940 e o Pétain assinou o armistício e o general de Gaulle fugiu para Londres para montar um governo provisório no exílio. Geisel achava que o Brasil tinha que entrar na guerra do lado dos alemães. Posso fazer um pequeno parênteses? Sim. Mas não enrola e não desenvolve demais. Viu? Claro. Quem é o Pétain brasileiro? Pétain brasileiro? Vilas Boas. O general Vilas Boas. Censura! Eu não falei nisso, eu não ouvi isso.
Mas infelizmente nós temos um general Petain que traiu a pátria. Ele durante 14 anos ele permitiu Explica bem. e o Estado-Maior. Ou seja, o Estado-Maior das Forças Armadas brasileiras se submeteu ao julgo de uma organização criminosa chamada Partido dos Trabalhadores, sabendo que o Partido dos Trabalhadores estava mandando dinheiro para financiar as piores ditaduras na América Latina e da África, inclusive do Zimbábue. Eles permitiram isso. na África toda, Na África, Angola. e em Angola. Angola já foi no tempo do Geisel, que o Geisel, em 1977, reconheceu o movimento guerrilheiro marxista, que era um movimento financiado e apoiado e armado pela União Soviética, era o MPLA. MPLA. E enquanto, na mesma época, os americanos apoiavam um movimento chamado UNITA, Mas ele fez a opção pelo MPLA. que era soviético. Isso daí você vê que tem uma tendência de nascerismo mesmo dentro do governo militar, apesar de isso ser um assunto delicado. Agora, se você quiser tornar isso menos sutil, né, você podia talvez dizer que a cúpula do Estado-Maior Sim. brasileiro há muitos anos é esquerdista. Sim, sim. Ela já vem do tempo do Getúlio Vargas, tem uma forte tendência fascista. E como é Tanto que que convive... o Geisel era conselheiro militar. Não, eu sei, mas como é que convive esse esquerdismo convive com os Estados Unidos? Os Estados Unidos aceitam essa uma divisão, esse tratado de Tordesilhas. Vamos simplificar um pouco, né? Ok. Como é que nós chegamos nessa situação, hein? Aqui no Brasil, Exato. em que você tem um partido que é de esquerda, De esquerda, de extrema esquerda, de extrema esquerda, mas não que é trai a pátria, que trai a pátria. que trouxe potências estrangeiras para cometer um atentado terrorista contra o futuro presidente do Brasil, aliado ao regime islamista iraniano, aliado a regimes que não são regimes ainda, porque a Palestina não é um Estado, aliado a dois dos maiores grupos terroristas que atuam no Oriente Médio atualmente, que é o Hamas e Hezbollah. A FARC, mas nesse caso aqui, eu acho que esse ataque contra o Bolsonaro foi orquestrado pelos iranianos. Os iranianos têm um serviço secreto que chama-se VEVAC. A VEVAC mandou gente para cá. Tudo bem. E orquestraram isso, um Eu atentado entendi, contra o eu entendi, mas Bolsonaro. eu não percebo, o que eu não percebo, nós estamos Por que que conversando os aqui, americanos estão nós estamos permitindo tentando armar um quebra-cabeças. um pequeno quebra-cabeça. É. Agora, esse quebra-cabeça não desce até o público, Exato. que não tem consciência complicado. nem de onde é que fica a Polônia. Guaratinguetá já fica É difícil. complicado, né? Como é que a gente acorda um povo que 50% dele é analfabeto? E tem muita Tá gente certo? que tem diploma universitário e se você der um mapa da África ou da Europa sem os nomes e diga, me mostra aqui onde está a Bélgica ou então onde está a Grécia, é capaz que ele sabe que a Grécia está ali no mar Mediterrâneo, mas ele vai te mostrar a antiga Iugoslávia, vai te mostrar Nós estamos falando do adestramento do povo universitário do Brasil. Exato. Tá certo? A doutrinação Não, adestramento é mais. adestramento, né? É mais ensinar alguma coisa para uma mula. Exato. Agora, Brasil, Como é que chegou Brasil e voltando só na pergunta questão chave. americana? Por que é que os Estados Unidos não têm uma verdadeira aliança com Exato. a modernidade no Brasil? Porque não existe modernidade no Brasil enquanto não houver um exorcismo, que podemos dizer exorcismo, do que foi feito nos últimos 60 anos no Brasil, que é essa tomada do Estado por esse agrupamento de Isso esquerda. é antes. Mas agora, nesse minuto, eu teria uma resposta mais banal. É porque aqui tem o Temer. Sim, mas o É porque Temer- aqui o ministro do exterior é um comunista. Exato, isso Porque o cara da segurança, o cara da segurança É pública um comunista. é comunista.
Mas são restos resto da festa petista que durou mais de 14 anos. Isso é resto de festa. E toda ainda essa dura, a ocupação de toda a máquina. Da máquina do Estado. O que se chama nos Estados Unidos Deep State. Aqui a máquina estatal ela está toda tomada por grupos de esquerda radical que não são comunistas no sentido de dizer comunista clássico. Eles são esse tipo que se chama nascerista. Então começa a fazer sentido a teoria do nascerismo. A teoria. Que lá no Egito era, só para a gente voltar um pouquinho, né? No Egito juntava a oligarquia, clepto-oligarquia, que aqui no Brasil você tem, aqui clepto, oligarcas, oligarquia, aqui você Odebrecht, tem TV Globo, Friboi, e aí para fora. Então você tem a união desses caras que dão as tetas para um partido corrupto. Exato. Se juntar parasitariamente a ele, sugando as energias da nação, transformando o povo em vassalo. Inacreditável. E o povo se deixa ser vassalo. Se deixa ser por ignorância. Porque quando você falta pensa de orientação. num Porto Mariel, que é entregue de mão beijada pelo BNDES, para Cuba, e nós não temos um porto decente. Exato. Mas tínhamos um cara que mandava no porto, que é o Temer. Exato. Ok? Mas isso faz uma grande diferença. Quem entregou esse porto foi ainda a Dilma não tinha sido não tinha sofrido impeachment ainda. Esse porto custou oficialmente 1 bilhão, foi o valor do empréstimo, foi quase $1 bilhão. Que nunca vai voltar? Nunca mais. Isso é uma doação. É dinheiro perdido. E na verdade esse porto ele muito para mim esse porto é uma base militar que foi disfarçada de porto comercial. E é uma base militar que faz o trânsito, que promove o trânsito da droga. Exato. Da Venezuela. Que um dia, se houver para os Estados Unidos. E para a Europa. Faz um pit stop ali. Vários navios podem... Pode chamar-se de pit droga. Pit droga. A questão toda é o seguinte. Por que os Estados Unidos não faz nada, a sua pergunta? Porque o Trump ele está sofrendo uma pressão imensa nos últimos 2 anos, 2017, 2018 agora, e ele vai conseguir. Os democratas fizeram tantas coisas absurdas nessa última tentativa agora de barrar o nomeado para o Supremo Tribunal. E não conseguiram. Eles se desgastaram, colocando coisas que nunca aconteceram nos Estados Unidos, como esses antifascistas, esses grupos de baderneiros na rua. Agora, quando você vê... As pessoas estão cansadas disso. Tem uma coisa mais Eles vão perder, os democratas vão perder, e o Trump vai sair fortalecido. E a Hillary, no caso da exportação de matéria-prima, de urânio... Para a Rússia. Para a Rússia. Porra, tem muita coisa que está apodrecida também nos Estados Unidos. É claro, porque foram 2 mandatos de Obama. Não é mocinho e 2 mandatos de Obama. Obama. Porque você pergunta, por que os americanos aguentaram e aturaram esses abusos do PT? Porque eles tinham um petista lá, o Obama era o Lula negro, que sabia falar mais ou menos bem. Não, sabia falar muito. Mas ele falava como um fantoche de George Soros. Mas olha, bom texto do Ghostwriter. Ele foi bem, como é que você usou? Adestrado. Como é que você quer que um Obama se volte contra uma criatura que é uma caricatura dele terceiro-mundista, que era o Lula? Ou contra Dilma? Jamais ele iria se voltar. Agora, a questão é a seguinte, houve uma reação alérgica, que a gente poderia dizer, do mundo ocidental contra esse absurdo que está acontecendo na Europa de deixar entrar milhões de imigrantes, que na verdade não são imigrantes, são... Justificando isso da maneira mais humanitária possível, né? E mais ainda, é preciso juntar as diversas raças numa harmonia, não sei o quê. A Merkel deveria ser pendurada pelos dedões. A Merkel, ela está executando uma coisa que chama-se Kalergi Plan. Kalergi Plan é um plano
de modificação, de substituição racial europeia, que foi planejado nos anos 30 por um homem que era um diplomata austríaco, de origem judaica, e era, na verdade, filho de um judeu austríaco com uma nobre japonesa. Ele idealizou que a Europa tinha que ser uma nação miscigenada. Isso é quase uma vingança dele, porque, na verdade, um homem como ele, nos anos 30, devia se sentir o lixo, porque ele era judeu e ele tinha os olhos de japonês. Mas o grande não tem muita importância, porque quando você vê o resultado disso, como é que você pode fazer um mix, trazendo... somalianos e colocando eles para... aqui? Não, na Europa. E aqui? Aqui, muçulmanos? Então, aqui? Não existe a muçulmanos possibilidade. Aqui? É uma coisa haitianos aqui? Vai rasgar o tecido da sociedade, porque é uma coisa muito violenta. Não é uma imigração natural como teve, por exemplo, no Brasil, dos italianos que vieram aqui para trabalhar, né, na indústria, para trabalhar na lavoura, dos no próprios café. Africanos também. Eles foram se adaptando, e na verdade... Dos africanos menos, porque eles até hoje, os africanos no Brasil, não encontraram o seu ponto. Mas eles influenciaram muito a cultura brasileira. Você vê... É lúrico. Isso nesse sentido, sim. Mas no sentido de um progresso material, psicológico e de educação... Porque eles próprios se colocam numa situação de, como os negros americanos, de preciso de paternalismo. Isso já está mudando. Você vê muitos negros agora votando Bolsonaro com maior força, dizendo, não, eu não quero caridade. É a maior, olha que eu vou te contar, acho que o Brasil está na bica de produzir o giro, a reversão. O pulo do gato, chama. O pulo do gato. Esta eleição no Brasil não vai servir só para o Brasil, mas vai servir para o mundo, numa reflexão profunda daquilo que o povo pode se expressar. O remake da nação. O remake da nação. A partir da internet, do conhecimento. Isso é maravilhoso. O Brasil perdeu sua grande chance depois da Segunda Guerra Mundial. Exato. Com a Europa destruída. A Rússia, pensão de miséria, perdeu 60 milhões de pessoas. Devastada, completamente devastada. Os Estados Unidos foram os que menos perderam em material humano. Exato. Né? E até se enriqueceram com o complexo industrial militar. Exato. Né? Mexeram na sua economia. Mas a Inglaterra saiu também segurando as calças, né? E descalço. Com as mãos queimadas. Queimaram os dedos e queimaram a mão. Exatamente. Agora, o Brasil deu uma ressurgida naquela época depois da guerra, mas broxou. E perdemos a nossa chance. Não, nós tínhamos dado uma decoladinha. Apostaram no cavalo errado. Outra vez, outro cavalo errado, há pouco tempo atrás, foram nos acordos comerciais do Brasil com os Estados Unidos e outras nações do primeiro mundo. Nós fizemos acordos com os países bolivarianos. Exato. Maldito seja Aloysio Nunes, maldito seja Temer, maldito seja esse partido que jogou a gente no chão da ignomínia, do pouco patriotismo. Isto é revoltante. E nós não temos saída. Eu não sei se, caso o Bolsonaro ganhe, venha os Estados Unidos com aquele tesourão de cortar as correntes. E disse, vamos repensar essa história do nosso acordo, hein? Quem sabe? Porque nós estamos aprisionados a uma economia que uma economia dominada não pelo foi Estado, nem nunca vai ser capitalista, não é? Agora, a questão é a seguinte: o que nós vamos fazer como nação se Bolsonaro ganhar? Não é uma questão só, no Brasil não é mais só uma questão interna. O Brasil, com Bolsonaro, ele vai ter que fazer parte das nações que vão liderar o mundo ocidental, porque não sobraram muitas nações que estão comprometidas com a preservação da cultura ocidental.
essas nações são... Principalmente na América Latina. Né, principalmente a América Latina não sobrou mais nada. Considerando que é o nada. nosso quintal, né? Os Estados Unidos, Israel, Polônia, Hungria, Áustria, os Estados Bálticos e, possivelmente, em breve, a Holanda deu o pulo do gato, que nós estamos tentando aqui. O rapaz lá é um cara de... O Geert Wilders, preto. ele está fazendo o que ele pode fazer dentro de um contexto que a Holanda ela tem uma doutrinação desse marxismo cultural. Não, e está pressionada pela Alemanha da Merkel. Então, agora se a Merkel ela cai, isso fica mais fácil. Mas, enfim, o Brasil, nesse momento, junto com o Trump, o Trump está quase indo por uma segunda fase de eleição. É quase uma confirmação da eleição que ele ganhou em 2016. Hoje, de uma maneira até meio absurda. É quase a confirmação da vitória dele. Se ele ganha, e eu acho que ele vai ganhar, considerando o papel de ridículo que o Clinton tem feito e tudo que aconteceu nesses últimos meses, eu acho que ele vai ganhar e vai ser uma boa vitória para o Brasil também, porque ele vai se sentir forte o bastante para dizer, agora eu vou apoiar os países que têm uma visão semelhante à nossa. Ele vai dizer, o Brasil vai ser um dos principais países se tiver com o Bolsonaro. Olha, minha declaração, meu statement final. Sabe que eu gostei muito? De uma declaração que ele deu, que o primeiro país que ele vai visitar no mundo depois da sua posse é quem? Israel? Exatamente. Israel e depois os Estados Unidos. United States. Exato. A partir daí você arma. O Brasil vai ser um dos players do que eu posso dizer que seria uma união dos países que querem preservar a civilização ocidental. E é uma união que pequenos, é quase como uma União Europeia dos anos, aquela quando a União Europeia foi criada, com 6 membros. Você vai contar nos dedos das duas mãos quantos membros pode ter nessa união. Vai ser Israel, os Estados Unidos, Brasil, a Polônia, Hungria, a Áustria, os países bálticos, hopefully a Holanda e... And hopefully... Who else? Germany. A Alemanha eu acho que vai ser difícil. Eu acredito. A Alemanha talvez seja wishful thinking, mas é o que eu acho. Mas a questão é a seguinte, você não passa de 10. No momento, assim, pensando, basicamente são 5 ou 6. Mas quem são esses países? São países que sofreram muito com o comunismo. Também eu estava esquecendo, a Ucrânia. Você sabe que você esqueceu a Itália? A Itália, eu não sei quanto tempo vai durar esse primeiro-ministro, porque na Itália tem trocas de governo a cada 7, 8, 9 meses, é muito instável. Para de avacalhar com a Itália, tudo bem? Eu espero que eles vão conseguir manter a Itália realmente com o novo governo. Eles estão fazendo uma coisa que... Estão reexportando. Então, eles estão fazendo o que eles tinham que fazer em todos os países. Eles têm que fazer um controle da imigração maciça. Botar um mataburro na porta da fazenda. E não é só a imigração, é a questão da economia. Eles não podem ter uma economia dominada pelo Estado. A educação, com essa educação, marxismo cultural. O marxismo cultural na Europa é muito forte, com a ideia de que a criança não pode dizer se ela é menino ou menina, ela é o que ela quiser ser aos 6 anos de idade. Isso é um problema muito sério. Isso é terrível. Mas o pêndulo da história vai para cá e vai para lá. E tá do nosso e lado agora eu sinto que o nosso caminho agora está ganhando impulsão. Exato. E ele vai crescer até o limite que nós não temos noção. Exato. Mas vai crescer. Exato. É uma esperança de civilização para o mundo. Exato. Com a negação dessa tabela Price do marxismo, né? O marxismo vale cultural e desse pagamento. Terceiro mundismo que domina a ONU. Nós não falamos da ONU até agora. E não vamos falar agora também. A ONU é uma espécie de uma ponta de lança dessa invasão de globalismo na própria Europa. Eles exportam a legislação do jeito que eles querem e você é obrigado a engolir aquele negócio. Eles mandam na tua língua do teu país. Se Olha, tem uma imagem clássica, né? Histórica, é o cavalo de Troia. Exato. Não nasceu assim. A ONU não era para isso. Ela foi sendo infiltrada, Exato. Mudou a sua tábua de valores morais, se adequou
ao terceiro mundismo. Ao terceiro mundismo. E hoje nós temos uma representante aí de direitos humanos, que tem ideias tão... A Michelle Bachelet. Que beija na boca o Lula. Quer dizer, olha... Isso eu queria fazer uma ressalva aqui. Essa questão da ONU, o Brasil tem que tomar a mesma atitude que tomou o Trump. São atitudes corajosas que o Trump tomou. Não, peraí. O Trump fechou uma portinha desse tamanho. Isso, ele não pode... É preciso fechar uma porta desse tamanho. Mas ele Por vai fazer enquanto, agora direitos humanos é uma portinha assim, ó, pequenininha. E ele fez isso com toda a pressão que está levando. Olha, eu não vou mais dar grana para vocês, Exato. tudo bem? Exato. Aqui vocês não pegam esmola mais, eu não vou dar. Exato. Ok, até aí foi. Agora, precisa desenvolver isso num plano maior. Ele vai fazer isso de depois de mudança novembro. da ONU. Depois de novembro. Eu tenho uma esperança no Trump. Ele agora, como eu te disse, essa eleição de novembro, esse midterm elections, é como se fosse um second round da luta de boxe dele. Se ele ganha, eu acho que ele vai ganhar, eu tenho esperança que ele vai ganhar, ele vai sair reforçado e ele vai direto para a vitória em 2020 e vai ser muito bom para o Brasil. Então vamos desejar, nós dois, Sim. com toda a ênfase possível. Boa sorte para o Bolsonaro. Não, mas falando em voz alta, o Trump, que eu estou pedindo para você. Trump, juntos. Trump, juntos. Mais uma. Trump. Trump. Good luck, man.